os preceitos da lei de Moisés e sobre a graça que nós vivemos hoje. Por que eu falo isso? Porque é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, eu faço uma analogia entre ambos e digo, a partir do momento que você anula a graça, você está anulando a fé e cancelando a promessa, né, que Yahushua veio para que nós hoje tivéssemos vida em abundância, para que hoje nós fôssemos salvos. Então, hoje nós vamos fazer uma pequena comparação da lei de Moisés com o casamento. Bora meditar, abra a sua palavra lá em Romanos capítulo 7, versos 1. Vamos. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Está perguntando. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. Ou seja, a lei de Moisés, os preceitos da lei de Moisés, quando Yahushua veio, ele nós, aí essa lei foi morta, extinta. Então, o que acontece? Por que hoje eu falo que você não é obrigado a devolver o dízimo? Justamente por causa disso, porque Yahushua veio, ele veio e cancelou isso, morreu. Ele morreu, ressuscitou, foi crucificado para que hoje eu e você vivesse na graça. Então, a partir do momento que você volta a devolver o dízimo, começa a cumprir pelo menos um dos mandamentos, dos preceitos da lei de Moisés, que era 610, você está debaixo de maldição desse fato. Por quê? Porque ali você está renunciando, você está dizendo para você mesmo e para a sua igreja, para o seu templo, para aqueles que estão dirigindo o seu templo, aqueles que estão dirigindo o seu templo, estão te dizendo assim, você não acredita e você não aceita que Yahushua veio como nosso resgatador, como nosso salvador. Ali, quando você começa a cumprir pelo menos um dos preceitos, dos 610 mandamentos da lei de Moisés, você está renegando, você está cancelando a fé e principalmente a promessa, né? Que a promessa que Yahweh deu o seu único filho para que hoje nós fôssemos livres, para que hoje nós fôssemos curados e salvados. Então, a partir do momento que você cumpre um dos 610 mandamentos, você está cancelando a lei. Só que aqui diz que se o marido, aí fez a comparação entre o casamento, se a mulher é casada com o marido e ele morre, a partir daquele momento ela fica livre na lei conjugal. Assim foi feita a lei dos preceitos da lei de Moisés. E Yahushua veio para cumprir os 610 mandamentos, conseguia cumprir, ele veio 100% homem, aí ele veio 100% homem para cumprir esses mandamentos que ninguém conseguia cumprir. Cumpriu, morreu, ou seja, então a lei foi extinta. Então você está livre, você não está debaixo mais da lei de Moisés, você está debaixo da graça. É esse o entendimento. Isso que eu gostaria que vocês conseguissem compreender. Então, de modo... Só um minuto, meu filho. Você viu esse barulho? Ela na rua. Meu filho perguntando que barulho foi esse. De modo que será considerada adulta se enquanto... Continuando. De modo que, se considerada adulta, se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei e não será adúltera e se casará com outro homem. Então, se o marido, você é casado, seu esposo morre, ou consequentemente a sua esposa morre, sendo da lei conjugal, você pode normalmente ter outro relacionamento e casar-se normalmente com outra pessoa. Caso contrário, você está cometendo o adultério, né? Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Yahushua, para que pertence a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Yahuwah. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, despertada pela lei, operava em nossos membros a fim de frutificar para a morte. Ou seja, quem vivia sobre a lei, os preceitos da lei, eles frutificava pela morte, porque era sofrimento, ninguém conseguia cumprir, as pessoas se sentiam amarradas, aprisionadas, era um jugo sobre as pessoas que elas não conseguiam cumprir. E quando Yahushua veio e cumpriu esses 610 mandamentos, elas se tornaram livres, né? Veio frutificar em nós o quê? A eternidade. Veio o que veio para nós, o dom que nós recebemos gratuito foi a vida eterna. Agora, os preceitos da lei de Moisés, o pecado, o que ele nos gera? O que ele nos gera é a morte. O que é o fim do pecado? A morte. Yuri, pega para mim o caderno ali, fazendo favor. Só um minuto. Esse caderno aí, fazendo favor. Ali, meu filho. Ali, ó. Caderno. Só um minuto. Eu pego. Aqui,
eu fiz uma anotação aqui falando sobre isso, quer ver? O pecado, quer ver? Quando nós éramos escravos, quando nós estávamos na lei dos preceitos da lei de Moisés, nós éramos escravos. E quais os frutos que a gente colhia? Somente coisas que hoje nós nos envergonhamos, né? Porque o fim delas são a morte, né? Então, nós fomos transformados e tornamos-nos servos do próprio Criador. O fruto que nós vamos colher, a gente está colhendo agora, é a santificação. E qual que é o nosso fim, neste caso? É a vida eterna. E qual o preço do pecado? Gente, o preço do pecado é a morte. E qual que é o dom gratuito que Yahweh nos deu? É a vida eterna que Yahweh é o nosso Salvador. Então que fique bem esclarecido isso. Quando nós éramos escravos, quando nós estávamos nos preceitos da lei de Moisés, nós éramos escravos da lei. Aquelas pessoas, elas viviam submissas a um jugo que elas não conseguiam cumprir. Então foi necessário, por amor à humanidade, que Yahweh desse o seu único filho para que hoje nós fôssemos livres. Então, a partir do momento que você fica vivendo sobre os preceitos da lei de Moisés, você está voltando à escravidão e renunciando. Porque a promessa que foi feita a você, que a fé e a promessa, né? Então você está cancelando a fé, porque você não acredita que Yahshua veio para que hoje você fosse livre. Então você continua sendo escravo. E o que a escravidão nos leva? A escravidão nos leva à morte, né? O sofrimento, a dor, a angústia, enfim. Continuando, só para finalizarmos aqui. Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Yahweh. Por quê? Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificar para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estava sujeitos, para que servirmos de maneira nova, segundo o Espírito, e não de maneira antiga, né? Segundo a carne, segundo a letra, né? Então, querido, a partir do momento que você aceita Yahshua como seu único salvador, seu único resgatador que veio para te dar a vida eterna, né, para te salvar, você está vivendo segundo o Espírito, você tá recebendo a fé e a promessa daquilo que foi feito por você. A partir do momento que você vive os preceitos da lei de Moisés, você está renegando todo esse amor, todo esse sofrimento que ele foi para o madeiro. Ele morreu, veio 100% homem, para que hoje nós vivêssemos na graça. Então, por isso tem tantas pessoas escravizadas pelo sistema religioso, né? Tantas pessoas ainda são escravas do sistema religioso, porque vivem na escravidão, vivem debaixo dos preceitos do Antigo Testamento, debaixo da letra, só que nós estamos na graça. Então, eu espero que este vídeo possa contribuir para que você possa abrir a sua visão espiritualmente, e que você possa crescer espiritualmente, e que Yahshua possa te dar entendimento e revelação do que registrado neste pequeno vídeo. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Paz e Yahshua, meus queridos.